Meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais uma aula do Pré-Calouro, o pré-vestibular da UEA. E o tema da aula de hoje é importantíssimo para você que está nessa batalha conosco. É concordância verbal e concordância específica com o verbo fazer, muito comum em prova de vestibulares. Preparado para a aula de hoje? Acredite, o verbo fazer não é especial em todos os sentidos, é apenas quando indica tempo passado ou temperatura. É o que nós chamamos de verbo impessoal. E, claro, se é impessoal, veja os dados repetidos nas frases. O verbo é impessoal, o sujeito é inexistente e a concordância, que é o nosso foco, é terceira pessoa do singular. Pode ser que eles cobrem a regência do verbo fazer, é fixa, é transitivo direto, naturalmente acompanhado do objeto direto, que é aquele complemento sem preposição. Aí pode aparecer o que? E quando o que aparece na frase, ele é muito especial. É a famosa partícula expletiva ou de realce. E também pode dar uma zebra boa, porque a frase pode conter o advérbio atrás. Agora pense, o verbo fazer indicando o tempo e a palavra atrás também com o mesmo poder, é o que a gramática chama de pleonasmo vicioso, portanto é defeito da frase. Tranquilo? Vamos reforçar o que você acabou de perceber na teoria numa frase. Olha a frase comigo. Fazem mais de 2 anos que o crime prescreveu. Vem uma dúvida cruel para quem fala ou para quem escreve. É faz ou é fazem? Como o verbo fazer indica tempo, o singular é obrigatório. E veja que a frase no singular tem a partícula que. E essa partícula que é expletiva, é só o enfeite da frase. Então, quando você lê a terceira frase, faz mais de 2 anos o crime prescreveu, parece até que falta alguma coisa, mas sabe o que é? É o nosso vício de ler e de escrever usando a partícula que. Como não é erro, não há problema nenhum, mas é apenas o detalhe de que ele é supérfluo. Quer ver? Leia agora na ordem direta. O crime prescreveu faz mais de 2 anos. Quer os detalhes da frase? O sujeito de faz é inexistente. Portanto, não é a expressão 2 anos, mas inexistente. A regência de faz é transitivo direto e a função de 2 anos é o objeto direto. Vamos ver uma frase na linha do humor. Fazem 10 anos que colocamos as nossas dentaduras no mesmo copo. Isso é certo ou é errado? Se a pergunta for feita a uma mulher, ela com certeza vai responder, isso é amor. Mas para a gramática, o plural nesse caso é proibido, o correto é faz. Olhe os dados da frase. O sujeito de faz é inexistente, a regência de fazer é transitivo direto, a função de 10 anos é o objeto direto e a função do que é apenas uma partícula expletiva ou de realce. Tranquilo? Vamos a mais uma frase para você reforçar o emprego do verbo fazer indicando o tempo. Olha a proposta. Fazem ou faz mais de 10 anos que não viajo. Veja como o plural é proibido e o singular é obrigatório. Mas perceba a presença da partícula que. Essa junção do verbo fazer e do que dá uma frase especial, porque o que é supérfluo. Ele é aquela partícula de reforço ou de realce. Olhe os dados da frase. Claro que você está trabalhando com período composto por subordinação. O que não viajo é a oração principal. Bem estranho, você pode até achar normal, mas é estranho, porque o normal é que o que pertença à oração subordinada e não à oração principal. Acontece que o que é expletivo. Lembra, né? Aí na letra C, o faz mais de 10 anos, é a oração subordinada adverbial temporal. O próprio verbo fazer se encarrega da ideia de tempo. Na letra D, o sujeito de faz não existe. Na letra E, a regência de fazer é fixa, transitivo direto. Na letra F, mais de 10 anos é o objeto direto. Um parênteses. Muito aluno vai pensar que mais de 10 anos é um adjunto adverbial de tempo. Lembre que, apesar da ideia temporal, o próprio verbo fazer tem essa ideia de tempo, o que a expressão está fazendo é completando o sentido do verbo fazer. Portanto, não vá confundir, é o objeto direto. E a função do que? Partícula expletiva de realce ou de reforço. Combinado?
Ainda não se convenceu? Então vamos a mais um exemplo. Estivemos aqui fazem cerca de 2 anos atrás. Agora veja o equívoco. Se você empregar o verbo fazer, não pode empregar o advérbio atrás. É o que a gramática chama de pleonasmo vicioso. Olha a versão correta. Estivemos aqui faz cerca de 2 anos. Os dados da frase. Período composto por subordinação é uma coisa meio lógica. Leu frase com o verbo fazer e a ideia de tempo, não pense em coordenação, pense em subordinação. A oração principal é estivemos aqui. A subordinada adverbial temporal é faz cerca de 2 anos. O sujeito do verbo fazer é inexistente e a regência do verbo fazer é verbo transitivo direto. Tranquilo? Vamos discutir a concordância do verbo fazer indicando o tempo, mas dentro de uma locução verbal. Preparado? Olha, você lembra que é locução verbal, tem que ter verbo auxiliar e verbo principal. Olha a frase. É devem fazer ou é deve fazer muitos anos que essa prática virou realidade. Olha, aquela coisa de ficar no singular contamina o verbo auxiliar, então o plural é proibido e o singular é correto. E você notou a presença do quê? Você lembra que o que nessa situação é partícula expletiva, né? Portanto, você pode construir a mesma frase sem o quê? Olha como fica na ordem direta. Essa prática virou realidade, deve fazer muitos anos. Perfeito, não é? Olha os dados técnicos do período. Você está trabalhando com o verbo fazer, portanto, deve fazer tem sujeito inexistente. A classificação do deve é de verbo auxiliar. O fazer é verbo principal e transitivo direto, é uma coisa fixa para ele. A função de muitos anos é o objeto direto, lembre bem, não é adjunto adverbial de tempo, mas o objeto direto. E a função do que, função muito cobrada em prova de vestibular, é partícula expletiva de realce ou de reforço. Mais uma frase para reforçar o seu aprendizado com relação ao verbo fazer e locução verbal. Olha a proposta. Devem fazer ou deve fazer-se muito uns 10 dias que cheguei à cidade. Você já entendeu o que é singular, que o plural é proibido. E é claro, você já percebeu a partícula que, portanto, você é capaz de responder a todos os questionamentos. Primeiro deles, quem é o sujeito da locução verbal? Resposta inexistente. Qual é a regência do verbo fazer? Famoso verbo transitivo direto, não muda. Qual é a função de uns 10 dias? É uma locução adverbial de tempo ou é o objeto direto do verbo fazer? Objeto direto, não tenha dúvida quanto a isso. E a função do que? Partícula expletiva de realce ou de reforço. Tranquilo, então? E agora uma pequena mudança, o verbo fazer indicando temperatura. Acredite, são aqueles mesmos dados do verbo fazer indicando o tempo. Apenas não teremos a partícula que envolvida e também não teremos aquela construção pleonástica com o advérbio atrás. Portanto, ele é impessoal, o sujeito naturalmente é inexistente, a concordância é na terceira pessoa do singular e a regência não mudou, continua sendo o verbo transitivo direto, acompanhado do objeto direto, que é o complemento sem preposição. Tranquilo? Vamos unir teoria e prática? Olha a frase que preparei para você. Fazem ou faz frios terríveis aqui no inverno. Olha, você pode ficar numa dúvida cruel, porque o plural é quase, digamos, quase certo quando você não tem prática com o verbo fazer. Mas é erro no dia de uma prova de vestibular. Então, faz frios terríveis aqui no inverno. E você conhece os dados da frase. Se lhe questionarem quem é o sujeito de faz, inexistente. A regência de fazer transitivo direto e o substantivo frios no papel de objeto direto. Reforço. Olha mais uma frase. No verão fazem mais de 35 graus em Manaus na sombra. E aí a dúvida, que é muito comum, se é fazem mais de 35 graus ou é faz. Pronto, fazer indicando temperatura, automaticamente singular. Olha os dados. O sujeito de faz é inexistente, a regência do verbo fazer transitivo direto e o objeto direto, naturalmente, mais de 35 graus. Perfeito? E agora o verbo fazer indicando temperatura, mas dentro daquela proposta da locução verbal, que é talvez a proposta mais comum nas provas. Olha a dúvida.
Amanhã podem fazer mais de 35 graus em Manaus. E vem uma dúvida cruel. É podem fazer ou é pode fazer mais de 35 graus? Olha, na terceira frase, trocamos de verbo. É devem fazer ou deve fazer mais de 35 graus em Manaus? Pronto, não se impressione. São dois verbos, mas o singular contamina o verbo auxiliar. Portanto, o plural é equívoco e o singular é obediência à norma gramatical. Olha os detalhes da frase. O sujeito de pode ou deve fazer é inexistente. A classificação tanto do pode quanto do deve são verbos auxiliares. A classificação de fazer, dupla classificação, porque ele é principal em relação ao anterior, mas ele é um famoso verbo transitivo direto. E a função de mais de 35 graus, o objeto direto. Tranquilo? Vamos a mais uma construção envolvendo o verbo fazer, indicando temperatura e a famosa locução verbal. Acompanhe comigo. Aqui no inverno, chegam a fazer ou chega a fazer 2 graus negativos. Não é que fica uma dúvida meio cruel? Como eu tenho 2 graus no plural, uma vontade danada de chegam a fazer 2 graus. É erro. É fala popular, é a língua cotidiana. No dia de uma prova, fique com o singular. Quais são os dados técnicos de uma frase assim? Sujeito de chega a fazer é inexistente. A classificação do verbo chegar é auxiliar. O verbo fazer é principal e transitivo direto e o objeto direto, 2 graus negativos. Tranquilo então? Olha, não se iluda. No dia de uma prova, o que tem mais valor nesse tipo de construção com o verbo fazer é a dupla certo-errado. Você é capaz de ler frases sozinho na hora da prova e entender se há ou não há erro? Vamos treinar para não dar nenhuma zebra no dia da prova? Olha a primeira. Fazem anos que não vou a São Gabriel da Cachoeira. Ou é faz anos? Você já sabe que é o verbo fazer na indicação de tempo passado. Portanto, não goste do plural. Fique obrigatoriamente com o singular. Número 2. Amanhã farão 2 anos que nos mudamos para o interior. E a dúvida, farão 2 anos ou fará 2 anos que nos mudamos para o interior? De novo, parece que o nosso cérebro não estranha o plural, ele até gosta do plural. Mas você está treinando para vencer essa dificuldade. Fique com o singular. Número 3, devem fazer uns 10 anos que isso virou lei ou deve fazer uns 10 anos. Agora é a locução verbal, você já sabe que é o singular e que o singular contamina o verbo auxiliar. Portanto, deve fazer uns 10 anos que isso virou lei. Número 4, convivemos com essas injustiças, fazem ou faz muitos anos. De novo, é para você repetir, para você fixar. O plural é errado, fique com o singular. Na frase número 5, fazem anos percebi que o dinheiro não é tudo. O ouro e as pedras preciosas têm muito valor. Parabéns, quem percebeu isso. Mas o plural é equívoco e fique com o singular. Veja que a palavra anos no plural contamina o nosso modo de falar e até de escrever. Sei lá, o camarada fica em dúvida em fazem anos ou faz. O correto é faz. E no item 6, fazem séculos que os cientistas trabalham para desintegrar os preconceitos. O correto, naturalmente, é faz séculos. Olha que isso é tão sério que parece mentira, mas não é não. Uma vez, depois de uma prova, uma senhora disse assim para mim, professor, eu terminei errando aquele negócio do verbo fazer. Olha, eu disse, como errou? Disse, olha, mas eles fizeram uma espécie de sacanagem na prova, né? Eles não colocaram 1 ano, 2 ou 10. Eles colocaram 500 anos. Aí eu não aguentei e escolhi uma letra com fazem 500 anos. Ô, meu amigo, minha amiga, não vá cair nessa armadilha. Não está atrelado à quantidade de anos. 1 ano, 2, 10, 500, 1000, fique obrigatoriamente com o singular. Combinado, então? Quer descobrir como é que isso aparece em prova de vestibular? Então vamos às nossas aplicações para que você treine aqui e acerte no dia da prova. A nossa primeira questão é da VUNESP, que elabora a prova da UEA. Olha a proposta, assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta. Agora o ritual é ler cada frase de olho no verbo e no sujeito. Lembre, quem manda no verbo é o sujeito.
Olhamos a letra A. Haviam cooperativas de catadores na cidade de São Paulo. Uma dúvida cruel com o verbo haver. Acredite, é o mesmo princípio do verbo fazer. Plural proibido, porque o verbo haver, nesse caso, não tem sujeito. Quando ele se iguala a existir, haviam cooperativas, existiam cooperativas, lembre que o singular é obrigatório. E assim você eliminou a letra A. Letra B de bola, o lixo de casas e condomínios vão para os aterros, ou vão para aterros. Preste atenção a um detalhe. Quem manda no verbo é o núcleo do sujeito. E quem é o núcleo? É só lixo. Não se contamine com casas e condomínios, porque fazem parte do sujeito, mas não pertencem ao núcleo. Portanto, o lixo vai para aterros. Eliminamos a letra B. Olhando a letra C, o tratamento e a destinação corretos do lixo evitaria que 35% deles fosse despejado em aterros. Agora, dois equívocos numa construção só. Perceba pelo menos um deles. Vamos ler de novo? O tratamento e a destinação corretos do lixo evitariam. Sujeito composto, na ordem direta, o verbo vai automaticamente para o plural. E ainda tem mais, 35% deles fosse despejado, não. 35% deles é plural, portanto, fossem despejados em aterros. Muito comum que numa determinada frase a banca apresente dois erros, se você enxerga pelo menos um, está ótimo. Eliminamos a letra A, a letra B e a letra C. Vamos à letra D. Fazem 2 anos que a prefeitura adia a questão do lixo. Aí você treinou comigo. Olhe como é o verbo fazer, indicando tempo. Naturalmente tem que ser o singular, o plural, totalmente equivocado. Sobrou a letra E. Somos nós quem paga a conta pelo descaso com a coleta de lixo. Muito interessante, porque você tem somos, é nós, né? Nós somos. Depois tem o quem e, naturalmente, o plural fica proibido pela presença do quem. Naturalmente, quem paga no singular é ótimo. Vamos ao reforço? Olha só, somos nós quem pagamos a conta pelo descaso com a coleta de lixo. Não é a melhor construção, mas a gramática abona, porque o nós vale para somos e vale também para pagamos. A melhor construção é somos nós quem paga. Por quê? Porque o sujeito de paga, naturalmente, é o pronome quem. Agora, não passa quando você diz somos nós que paga a conta pelo descaso com a coleta de lixo. Olha a percepção que você tem de ter. É que na primeira e na segunda frase usamos o quem, mas na terceira trocamos o quem pelo que, e ao fazer a troca, quem manda na frase é a palavra anterior. Portanto, nós somos e obrigatoriamente nós pagamos. Veja que essa correção foi feita na última frase. Dedução lógica. Sujeito de somos é o pronome nós. E o sujeito de pagamos, de paga, pode ser o quem e pode ser o que são famosos pronomes relativos, porque equivalem à palavra qual. Perfeito, então? Mais uma questão da VUNESP envolvendo concordância verbal. Leiamos a proposta. Assinale a alternativa em que a concordância das formas verbais destacadas está de acordo com a norma padrão da língua. Lembre que a norma padrão da língua é a gramática normativa, todas as regras que você deve conhecer, principalmente relativas à concordância. Letra A. É fazem ou é faz 10 anos que deixei de trabalhar em higienização subterrânea? Você já descobriu o que é faz. Veja como ficou fácil você olhar para fazem e condenar. Cuidado com o verbo existir, porque ele sempre terá sujeito. Portanto, ainda existe ou ainda existem muitas pessoas que discriminam os trabalhadores da área de limpeza. É plural. Não goste do singular quando se trata do verbo existir, exceto se o sujeito também for singular. Na letra C, no trabalho em meio a tanta sujeira, e aí uma dúvida cruel, havia ou haviam altos riscos de se contrair alguma doença? É o verbo haver. Os dois aparecem na mesma frase, ou na mesma questão. Pode ver que temos o verbo fazer e temos o verbo haver. Sempre que o haver se igualar a existir, é obrigatoriamente singular. Portanto, você acabou de ler a letra coerente. Qual é o defeito da letra D?
Eu passava amanhã no subterrâneo quando era 7 da manhã. Preste atenção a uma coisa, é o verbo ser indicando o tempo, ele concorda com o número. Portanto, você diz eram 7 da manhã, você diz são 10 horas da manhã, você diz são 20 de outubro e vai por aí afora. E na letra E, as companhias de limpeza apenas recentemente começou. Eu acho que é menos regra e mais leitura adequada. Como é que você admite as companhias começou? Veja como é leitura atenta. Você sabe que companhias é o núcleo do sujeito, naturalmente o começou tem de virar começaram. Vamos ao reforço? Olhe o verbo ser na indicação de tempo. Acompanhe comigo. Era 7 da manhã, ou eram 7 da manhã e eu já estava de pé. Obrigatoriamente plural. É uma regra prática. Quando o verbo ser indica tempo, data ou distância, ele concorda com o número. O sujeito de eram é inexistente e a função de 7 horas da manhã não é a função de sujeito, mas a função de predicativo. Combinado? Mais uma questão da VUNESP para reforçar o seu aprendizado. Assinale a alternativa em que a concordância dos verbos destacados está de acordo com a norma culta da língua. Lembre, norma padrão, norma culta da língua é frase dentro da gramática normativa. Letra A. Existe ou existem filhos que nunca abandonam os pais? Existem filhos que nunca abandonam os pais. É menos regra e mais leitura adequada para você perceber o equívoco da letra A. Na letra B, vem a dúvida, é faz ou é fazem 10 anos? Você sabe que é faz. Então, faz 10 anos que seus filhos foram para o exterior. Perfeito, né? Letra B de bola já ganhou a parada. Letra C, se houvesse pessoas mais generosas, todos viveria melhor. Não sei, veja como você lê, veja aquilo que você aceita como correto. Não dá para ler todos viveria melhor sem pensar que é equívoco de concordância. O verbo vai para o plural. Letra D, chegou naquela tarde muitas visitas para os nossos avós. Olhe, ordem direta de uma frase. Claro que quando você bate o olho em chegou e depois tem naquela tarde e depois muitas visitas, pode ser que você pegue corda do singular. Mas na ordem direta, muitas visitas chegaram naquela tarde. Veja, menos regra e mais leitura adequada e você percebe o equívoco de concordância. E na letra E, nunca se viu tantos filhos cuidando bem dos pais. Nunca se viram tantos filhos. Nunca tantos filhos foram vistos. Eu acredito que a lógica de concordância, quando você para pensar, está mais na leitura adequada do que nas inúmeras regras gramaticais. Quer um reforço? Você já percebeu que é a letra B de bola, mas vamos reforçar. É nunca se viu, nunca viram-se ou nunca se viram tantos filhos cuidando bem dos pais. Só temos uma construção correta, é a terceira. O nunca é palavra atrativa, portanto o se fica antes do verbo obrigatoriamente. Olhe os dados dessa frase. A regência do verbo ver transitivo direto, a função do se, quando ele está ligado a verbo transitivo direto, é PA, chama-se pronome apassivador. O sujeito de viram é filhos, é o que nós chamamos de sujeito passivo, porque a voz da frase é a famosa passiva sintética. E a voz verbal, passiva sintética naturalmente. Tranquilo até aqui? Vamos a mais uma questão para testar o seu aprendizado. Olha a proposta. A vida requer prudência, ponto e vírgula, não se pode, vírgula, entretanto, vírgula, temer as desventuras. Ritual de leitura. Estou lendo com as vírgulas e com o ponto e vírgula para você perceber. Veja, o ponto e vírgula é obrigatório, as vírgulas também obrigatórias e o entretanto, você sabe qual é a ideia. É a ideia de oposição ou de adversidade. Olha, com esse conjunto de conhecimentos ou informações, agora com facilidade você encontra uma letra errada. Vamos procurá-la? Pode-se trocar entretanto por todavia, sem provocar mudança de sentido ou erro gramatical. Perfeito, né? Letra B, pode-se trocar o ponto e vírgula pelo ponto, desde que se recomece com letra maiúscula. Normal? Letra C, trata-se de período composto por coordenação. Olha, tanto a pontuação quanto a presença do entretanto é o sistema coordenativo.
Letra D diz: as vírgulas que isolam, entretanto, são facultativas. Está aí o erro. Ó. Você não tem pontuação facultativa quando trabalha com as conjunções coordenativas adversativas. E a letra E, há no período locução verbal. Tranquilo, então? Mais uma questão da VUNESP para reforçar o seu aprendizado. Olhe o texto. Em audiência pública realizada na última sexta-feira, o ministro Marco Aurélio se mostrou preocupado e afirmou que tem receio de que o julgamento do mensalão não termine até o final do ano. Proposta final. Nesse trecho, a relação estabelecida entre as orações ligadas pela conjunção I é de. Olha, paremos para pensar. O I é normal no processo de adição. Pode haver zebra? Pode, que é o famoso processo de adversidade. Mas é leitura atenta. Uma ideia e a outra ideia, num processo de adição, está normal no período. Portanto, você não fica com a letra A, que fala de contraposição, nem letra B, exclusão, nem letra C, tempo. Você fica com a letra D, que é adição. E você lembra que a ideia de alternância tem que ter o ou, ora, quer, já. Quer um reforço com relação a isso? Olha, a ideia de adição já está na sua cabeça e vamos insistir. É o i e o nem, naturalmente, associado à negação, né? I nem, i sem, i nunca. E a sequência não só, mas também. São conjunções coordenativas e a oração coordenada sindética aditiva. Olha a frase, o ministro se mostrou preocupado e afirmou algo. Normal, né? Naturalmente, a ideia de adição perfeita no período, e é isso. Mais uma questão da VUNESP para reforçar o seu aprendizado. Assinale a alternativa em que o conectivo em destaque estabelece entre as orações o mesmo sentido expresso pelo conectivo mas, em excessivo orgulho por algo que uma pessoa enxerga nela mesma, mas que os demais não conseguem admirar com igual intensidade. Olha, você vai encontrar uma palavra sinônima do mais. Não há zebra, você tem o mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, e não há outras palavras ou muitas palavras nesse sentido. Portanto, quando você olha para a letra A e tem o quando é tempo, não tem nada a ver com oposição. Na letra B, o a fim de que é finalidade. Na letra C, o porém. Pronto, acabou o mistério, é a resposta. Na letra D, o quando, de tempo, e na letra E, o portanto, com ideia de conclusão. Olha, quando você tem esses conhecimentos, já se organizou, já percebe na leitura, é acertar. Por isso, com rapidez, você ficou com a letra C. É hora de revisar o que você viu comigo nesta aula. Você viu o verbo fazer em duas situações bem interessantes. O fazer envolvido com tempo, né? Tempo passado, naturalmente impessoal, no singular, e o fazer envolvendo temperatura. Com o mesmo problema, tem que ficar no singular, é transitivo direto. Agora, você viu também que o verbo fazer pode estar em construções com locução verbal. Mas o que você deduziu? Que mesmo estando numa locução verbal, ele preserva a impessoalidade, ou seja, fica no singular e, naturalmente, não tem sujeito, é a famosa construção com sujeito inexistente. E, claro, né, você reforçou esse aprendizado por meio de questões que já apareceram em provas de concursos ou de vestibulares. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por ter participado da aula de hoje. Fica aqui o meu incentivo. Você que seguiu as nossas lições, você que realmente quer mudar de vida por meio do vestibular, acredite em você. Você está preparado sim para brilhar no vestibular que vai enfrentar. Até a próxima!